Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade na matéria então. Vamos iniciar hoje o capítulo 4, Atmosfera e a Biosfera. Vamos lá? Então, para começar, tem algumas perguntas básicas aqui que o livro traz pra gente, né? Qual que é a composição da atmosfera terrestre? Por que ela é importante para a vida no planeta, né? O que é pressão atmosférica? Como ela varia com a altitude e por que existe essa variação? Quais regiões do planeta podemos encontrar formas de vida, né? E que área da ciência estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente? Por que essa área é tão importante? Então, essas perguntinhas você vai responder aí no seu caderno, beleza? Então, olha só na capa aqui do capítulo, né? Tem uma foto da atmosfera terrestre vista da estação espacial 300 quilômetros acima do solo. A atmosfera parece uma faixa azulada entre a Terra e o espaço. Então, muito bacana aqui, né? Ó, essa faixa azulada aqui, ó, o espaço, a área preta já, né? Aqui a nossa troposfera e aqui a camada final da nossa atmosfera terrestre aqui, né? Então, olha só, embora o ar esteja o tempo todo à nossa volta, não o vemos. Também não podemos cheirá-lo nem prová-lo, pois o ar não tem cheiro nem gosto. E quando ele está imóvel, não o sentimos nem ouvimos. No entanto, há muitas maneiras de observar fenômenos provocados pelo ar. As folhas das árvores e as nuvens se movendo, por exemplo, né, com os ventos, é um exemplo claro disso, né? A atmosfera é fundamental para a vida na Terra, por isso, neste capítulo, vamos estudar algumas principais propriedades dessa camada de ar que envolve o nosso planeta. Também estudaremos nesse capítulo a biosfera, conjunto de regiões onde é possível haver vida na Terra, né? Então vem aqui da etimologia da palavra aqui, né? Biosfera, bios de vida, esfera, né? Então, vamos lá. Atmosfera. Então vamos lá. O ar é formado por matéria, assim como as rochas, a água, o nosso corpo e todos os objetos que conhecemos. Consideramos aqui como matéria, né, tudo que ocupa um lugar no espaço, pessoal. Se ocupa de alguma forma espaço, ele é considerado matéria, tá? Vamos se acostumando com esse termo aí. Você já deve saber que o gás oxigênio, utilizado em nossa respiração, é retirado do ar. E quais são os outros componentes desse ar, né? No gráfico aí da figura 4.2, verificamos que o ar é uma mistura de gases. Na Terra, o gás presente em maior quantidade no ar atmosférico é o nitrogênio, cerca de 78% do ar. Isso significa que cada 100 litros de ar, 78 deles é nitrogênio, né? E em segundo lugar, aí sim vem o oxigênio necessário para a nossa respiração, né? Com aproximadamente 21%. E esse outro 1% que resta aí é o gás carbônico e alguns outros gases nobres aí que estão presentes em pequena quantidade na atmosfera. Então a gente tem aqui um gráfico que representa isso, né? Proporção dos gases aí no ar. Aqui ele considera ar seco porque ele não está considerando as partículas de vapor da água e tal, está só os gases. Essa é a proporção dos gases no ar seco, isto é, no ar sem vapor de água. Mas geralmente na atmosfera há também quantidades variáveis de vapor de água, né? E poeira, né? As poluições também, né? Então, ó, cada um dos componentes da atmosfera apresenta funções importantes para a manutenção da vida no planeta. O nitrogênio faz parte da composição das proteínas, né? É um dos principais componentes dos organismos vivos. O oxigênio é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, sendo fundamental para a produção de energia necessária às suas funções. Energia essa que a gente falou lá nos vídeos sobre células, né? Por isso que eu adiantei aquele capítulo para já ter uma base, tanto para esse material agora, quanto o material de biologia vegetal lá, que vocês já devem ter visto na sexta-feira, tudo bem? Então, ó, o gás carbônico, apesar de estar presente na atmosfera em proporção muito pequena, é imprescindível para a vida no planeta, pois é utilizado pelos seres clorofilados, como algas e plantas, no processo de fotossíntese, né? Em que parte da energia solar, que é a energia luminosa, é transformada em energia química, né? Energia presente dentro dos alimentos. Então é transferida para os outros seres vivos por meio da alimentação, que a gente chama aí, né, de teia ou cadeia alimentar. O vapor de água é importante para regular a temperatura no ambiente e durante o ciclo da água na formação de nuvens e precipitações em forma de granizo, neve e chuva.
Então, próximo à superfície da Terra, as partículas de gás estão bem perto umas das outras, isto é, estão muito concentradas. À medida que uma pessoa sobe uma montanha, quanto ela mais se distancia da superfície terrestre ali, mais rarefeito o ar se torna, ou seja, as partículas de gases ficam cada vez mais afastadas entre si, ou seja, tem uma concentração menor, né? Em outras palavras, próxima à superfície da Terra, o ar é mais denso do que em regiões de maior altitude. Ou seja, o que ele quer explicar aí? Reparem nessa imagem aqui lateral. Eu tenho o nível do mar, que seria, né, o nível dos oceanos, cidade litorânea, então, por exemplo, Ubatuba aqui, né? Quanto mais próximo eu estou do nível do mar, mais denso de moléculas de oxigênio é esse ar, ou seja, mais oxigênio para eu respirar eu consigo retirar dessa altitude. Quanto mais alto eu vou ficando, estamos falando em 100, 200, 300, 400, 500, vamos lá até 1.000, 2.000 metros, a quantidade de moléculas desse ar respirável vai diminuindo, pois ele é mais denso, então ele se acumula na região mais próxima do nível do mar. Então o ar vai ficando mais rarefeito, vai ficando sem partículas respiráveis de oxigênio, né, nessa camada da atmosfera. É isso que a gente fala de ar rarefeito, vai ficando mais raro as moléculas de oxigênio, quanto mais alto, quanto mais distante eu vou ficando do nível do mar. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Quais são as camadas da atmosfera? Nosso conhecimento sobre a atmosfera vem de muitas observações, das escaladas de montanhas até cerca de 8.800 quilômetros de altitude, dos equipamentos instalados em balões especiais e satélites, e de diversos fenômenos atmosféricos, como tempestade e furacões. A camada mais baixa da atmosfera é chamada troposfera. Ela começa no solo e tem em média 15 quilômetros de altitude, concentrando cerca de 75% dos gases atmosféricos. Ou seja, reparem na imagem aqui, ó. A gente tem a troposfera, que é a região habitável de fato, né? Tanto que aqui na imagem ele traz um aviãozinho aqui, ó. E esse aviãozinho está aqui justamente para representar que quando a gente olha para o céu, bem longe tem um Boeing voando lá, um avião gigantesco, e ele está parecendo pequenininho no céu. Ele já está uma altitude um tanto quanto alta, bem alto. E olha aqui onde ele está ainda aqui no nível da atmosfera terrestre. Ele está muito baixo dentro dessa altitude, está dentro dos 15 quilômetros. Gente, 15 quilômetros de altitude é muito céu, muito alto. Então a gente tem outras camadas muito superiores, praticamente inalcançáveis para a gente aqui, né, sem um bom equipamento para isso. Então, na troposfera, quanto maior a altitude, mais baixa é a temperatura. Nessa camada, formam-se as nuvens, os ventos, as chuvas, a neve, as tempestades, os raios e os furacões. É da troposfera que os seres vivos retiram o gás oxigênio para a respiração e, no caso das plantas, o gás carbônico para realizar a fotossíntese, né? Produzir seu alimento ali para gerar energia. Então, logo acima da troposfera está a estratosfera. Então, aqui, ó, maior concentração de ozônio, né? Na faixa entre 15 e 50 quilômetros. Nessa camada, além de nitrogênio, há uma quantidade muito pequena de oxigênio, que não é suficiente para a nossa respiração. Há também maior concentração de gás ozônio, formando a chamada camada de ozônio, com cerca de 30 km de espessura. Localize a camada de ozônio na figura 4.4, ou seja, aqui, ó, a camadinha de ozônio está aqui nessa faixa entre 15 e 50 km aqui. Pessoal, quando a gente fala que é pobre em oxigênio, mas rico em ozônio, você tem que ter uma noção de química básica aqui, que é o seguinte: o oxigênio é uma molécula formada, é uma substância formada por duas moléculas de oxigênio, o gás oxigênio, né? O2. Então, são duas moléculazinhas de oxigênio. Desculpa, pessoal, tem alguém chamando aqui, né? Problemas do home office, da quarentena. Mas continuando então, pessoal, a gente tem a camada de ozônio, ela nada mais é do que uma camada de oxigênio também. Porém, a estrutura molecular do ozônio é que ao invés de ser formado por duas partículas de oxigênio, duas moléculas de oxigênio, é formado por três.
e já dá uma diferença na substância. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso quando a gente chegar lá no 8º, 9º ano, que a gente vai falar um pouco mais do conceito químico de molécula, né? Mas a ideia aqui é entender que o ozônio nada mais é do que uma substância feita de oxigênio também, beleza? Então vamos lá, continuando. Olha só que interessante aqui, ó. A camada de ozônio absorve parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Essa absorção é muito importante para a vida na Terra, porque esses raios têm muita energia e podem provocar danos aos seres vivos. O ozônio é formado na atmosfera a partir do gás oxigênio, ó, que eu acabei de falar, e pela ação dos raios ultravioletas. A próxima camada da atmosfera é a mesosfera, que vai dos 50 km até cerca de 80. É a região mais fria da atmosfera. Localize essa camada aqui. Então, tá aqui, ó, mesosfera, em cima da estratosfera. Por que essa é a mais, a mais fria? Porque aqui eu vou perdendo o calor que está próximo da superfície, ele vai esfriando, esfriando. Quando eu ultrapasso ela, ela volta a esquentar, porque eu estou sem camadas de proteção, e aí eu começo a sentir calor dos raios solares que estão sendo refletidos pela estratosfera. Então volta, a esquentar para cima dela um pouco mais. Então olha só, a termosfera vai daí dos 80 e termina, onde termina a mesosfera, e vai até cerca de 500 km, ou seja, a termosfera é bem grande aqui, E nessa camada a energia do Sol faz a temperatura aumentar com a altitude, ou seja, agora eu volto a esquentar aqui. A última camada da atmosfera é a exosfera, formada principalmente pelos gases hidrogênio e hélio. Ela começa a cerca de 500 km acima da superfície e não tem um limite superior definido, ou seja, não se tem um limite exato até onde vai essa camada. Aqui ele fala, os cientistas fixaram um limite aproximado de 960 km, mas já existe estudo, pessoal, que diz que a nossa atmosfera exosfera aqui ultrapassa a nossa distância com a Lua, ou seja, a Lua estaria dentro da nossa exosfera. Olha que bacana aí, Então, vamos lá agora. Aqui entram as condições que a gente precisa entender melhor para entender os conceitos sobre a atmosfera que vão ser trabalhados daqui para frente. Quais são as propriedades do ar? Vamos conhecer agora algumas propriedades do ar para compreender as características da atmosfera. Então, olha só essa figura aí do lado, uma balança de precisão, Não é uma balança de precisão de laboratório, mas ela tem um pouco mais de precisão do que essas balanças comuns aí de supermercado. Ela consegue pegar coisas bem levinhas aí, como uma bexiga vazia, que aparentemente aqui tem 3,7 gramas. Então, olha só. Vamos continuar aqui. O balão cheio de ar tem 0,4 gramas a mais que o balão vazio, ou seja, 3,7 para 4,1. Então, 0,4 gramas a mais um balão vazio de um balão cheio. Aí eu te pergunto, o balão vazio e o balão cheio de ar, mudou o seu peso do balão em si? Não, Se ele tem 3,7 aqui, ele ainda tem 3,7 aqui. O balão é o mesmo. O que mudou foi a quantidade de ar que eu coloquei dentro desse balão, certo? E se eu sei que o balão pesava 3,7, eu sei que agora ele pesa 0,4 gramas a mais. E a única coisa que eu coloquei nesse balão foi ar, logo esse ar que está aqui está pesando 0,4 grama. Isso significa que o ar, uma das suas propriedades é ter peso, ele tem massa, possui matéria, o conceito de matéria que a gente falou ali no começo, Então, o ar está sujeito ao peso, que é uma força com a qual a Terra atrai um corpo. Essa força é resultado da gravidade. Por que eu tenho que entender a diferença aqui? Olha só. Existe no planeta Terra uma força sendo exercida em todos os corpos que estão na sua superfície, que é a força chamada gravidade. A gente já conversou disso em sala já. Mas vamos lá, vamos relembrar isso aí. A gravidade, então, é uma força exercida por qualquer corpo. Não importa o seu tamanho. Se ele tem massa, ele exerce força gravitacional. Porém, a Terra inteira, como um todo, tem uma força gravitacional que é proporcional à sua massa. Sendo assim, a Terra tem muito mais força gravitacional do que qualquer
o item, o utensílio que esteja aqui. Se eu pegar o meu mouse, por exemplo, ele exerce gravidade sobre o aparelho telefone. Porém, a gravidade exercida entre esses dois objetos é insignificante, levando em consideração a força gravitacional exercida pela Terra sobre eles. Então, quando eu tenho 4 gramas de ar aqui dentro desse balão, eu só consigo calcular isso, ou seja, calcular a força com ele é atraído para o centro da Terra, usando uma balança e prendendo esse ar aqui. Então eu tenho uma medida chamada peso. A unidade peso é a unidade de medida da massa, ou seja, eu tenho 0,4 gramas porque é o resultado da força da Terra sendo exercida sobre essa quantidade de matéria. Aí sim eu tenho a condição de peso. Nossa, professor, você falou, mas não mudou. Pensa no seguinte, se o meu peso aqui na Terra é referente à quantidade de ar que está dentro desse balão e a força que a Terra exerce sobre esse objeto ou sobre mim, imagina que, então o meu peso, quando eu subo na balança, é a força com a qual a Terra está me atraindo para o centro da Terra, né? Através da gravidade. Então eu tenho lá, subo na balança 90 quilos. Agora, se eu vou para algum lugar, por exemplo a Lua, que é muito menor do que a Terra, e ela exerce menos força do que o planeta Terra, se eu subir numa balança na Lua, eu vou pesar o mesmo 90 quilos que eu pesei na Terra? Não. Por quê? Porque a força exercida pela Lua, a gravidade, a unidade de força, a gravidade, sendo exercida pela Lua, puxando o meu corpo para o centro dela, é menor do que o da Terra. Por quê? Porque é um corpo celeste menor do que o planeta Terra. Então, quando me falam se eu tô gordo, eu não tô gordo, eu só estou no planeta errado. Beleza, pessoal? Então, quanto menor a massa atraindo, menor o seu peso. Então, a unidade peso, ela é variável, depende de onde você está. Agora, a unidade massa, matéria, ela não muda, né? Por quê? Porque esse 0,4 gramas de ar aqui é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Eu posso pesar diferentemente em vários locais. Se eu posso pesar essa bexiga na Terra e pesar essa mesma bexiga na Lua, vão ter pesos diferentes, mas a massa vai ser a mesma, beleza? Então o ar, pessoal, também ocupa espaço, por isso o balão fica cheio. Note que um balão de festa bem cheio fica com a superfície esticada. Isso acontece por causa de uma outra propriedade do ar e dos gases em geral. Eles exercem pressão sobre toda a superfície da parede do recipiente que ocupam. Ou seja, todo o ar que está dentro da bexiga está exercendo pressão nas paredes dessa bexiga. Logo, se eu tenho ar em toda a superfície terrestre, esse ar está exercendo pressão em todas as superfícies de contato, inclusive em nós e nos objetos à nossa volta. Ou seja, é uma pressão chamada pressão atmosférica. Quando a gente fala de pressão atmosférica, a gente está falando exatamente da pressão exercida pelo ar na superfície de qualquer corpo na superfície terrestre, beleza? Então, olha só. Imagine se você furar o balão de festa. O ar vai sair do balão, se espalhar e acabar se misturando com o ar atmosférico. Essa é outra propriedade do ar e de todos os gases. Eles tendem a se espalhar, se expandir e preencher todo o espaço disponível. Essa propriedade é chamada expansibilidade, ou seja, o ar ele pode se deformar, ele pode ser pressionado, mas ele sempre vai tender a se expandir e ocupar o maior espaço possível. Então, essa propriedade é chamada de expansibilidade. A gente pode falar que a pressão e a expansibilidade juntas traz outra característica, que é a elasticidade. Ele pode ser comprimido e afrouxado, né, ao mesmo tempo. Então, ele tem essas duas características, essas duas propriedades específicas. E por último, então, a gente tem uma outra. Olha só o exemplo que ele traz aqui, ó. Observe a figura 4.6, que é essa de baixo aqui agora. Uma pessoa tapou com o dedo o orifício de saída de uma seringa e pressionou o êmbolo para baixo. O êmbolo abaixa até certo ponto. Depois, por mais que essa pessoa empurre, o êmbolo para e não desce mais.
Quando o êmbolo da seringa é pressionado, o ar vai sendo comprimido, né, lá dentro. E o volume que ele ocupa lá dentro da seringa vai diminuindo. Isso acontece porque o ar e os gases em geral é altamente compressível, ou seja, tem alta compressibilidade. Eu posso comprimir, apertá-lo, condensá-lo, né? Muito, muito. O exemplo da seringa é um exemplo muito simples. Boa parte do ar vaza, mesmo que não seja perceptível, pelo êmbolo. Se eu conseguir montar uma estrutura com o distanciamento entre partículas extremamente microscópico, eu consigo comprimir o ar em altas pressões para espaços extremamente baixos. Porém, quando eu faço isso, eu começo a mudar até os arranjos moleculares desse ar. Porque eu sei que eu tenho hidrogênio no ar, tenho oxigênio no ar. Vocês conhecem uma substância chamada água. E a água é formada de moléculas de H2O, ou seja, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Isso significa que os componentes do ar, né, que estão presentes no ar, são possíveis de se formar água. Então, quando eu aumento a pressão, posso aumentar o ponto de formar água em estado de vapor ali. Tanto que quando você faz esse experimento da seringa no dedo, se você pressionar com muita força, quando você solta o dedo, sai um vaporzinho ali da ponta da seringa. Não é uma fumacinha, como às vezes as pessoas falam. Na verdade, é um vapor d'água formada pela alta pressão que você exerceu nele ali dentro da seringa. Beleza, pessoal? Então a gente tem algumas propriedades muito interessantes aqui e muito importantes, beleza? Qual delas é a primeira? Que o ar é composto por matéria, portanto tem massa. Ah, mas como que eu posso provar então? Se alguém amanhã vira para mim e fala assim, fala aí, por que o ar então é matéria? Porque eu posso pesá-lo. Se ele pesa, se ele tem um peso, ele tem massa, beleza? Eu posso ele exerce pressão onde ele se encontra e ele tem a capacidade de se expandir naturalmente. E por último, eu posso comprimi-lo, né? Compressibilidade, beleza? Então, olha só. Essa propriedade permite que o ar comprimido seja usado para encher pneus e bolas de futebol, ou que possa ser estocado em tanques de oxigênio usados em hospitais e por mergulhadores. Se tentássemos repetir essa experiência com uma seringa cheia de água, não conseguiríamos fazer o êmbolo descer, já que os líquidos praticamente não diminuem de volume quando comprimidos. Conforme apertamos o êmbolo da seringa, a pressão exercida pelo ar aumenta. Quando soltamos o êmbolo, ele volta à posição inicial. Para entender por que isso acontece, vamos estudar com mais detalhes outra propriedade importante relacionada ao ar, que é a pressão atmosférica, pessoal. Então, olha só. Primeiro ele traz aqui um texto, então, né, conexões, né, ciência no dia a dia. Então, olha só, ar rarefeito. Pega um desentupidor de pia comum e comprima-o contra a parede de azulejo. Observe que ele vai ficar grudado ali por um tempo. O que de fato ocorre é que o ar que estava no desentupidor escapa parcialmente durante a compressão. O ar que permanece fica então rarefeito, ou seja, sem, né, ar ali dentro, fica um vácuo, né? Desse modo, a pressão de dentro para fora se torna menor do que a pressão de fora para dentro, pressão atmosférica. E a borracha fica comprimida na parede, né? Aos poucos, no entanto, o ar irá penetrar novamente no desentupidor, as pressões interna e externa voltarão a se igualar e o desentupidor se desprenderá. Você certamente já tomou o refrigerante com canudinho. Como é possível o líquido subir pelo canudinho? Vocês já pararam para pensar nisso, pessoal? Quando você aspira pelo canudo, o ar que estava dentro dele torna-se rarefeito, ou seja, eu tiro esse ar. Em consequência, a pressão interna diminui. Não se esqueça de que o movimento se dá sempre no sentido da maior para a menor pressão. Perceba assim que o refrigerante é empurrado e não puxado pela sua boca, né? As bombas de água, muito usadas no interior para puxar águas de poço, funcionam de modo semelhante. O motor elétrico se encarrega de tornar rarefeito o ar no interior do tubo. Consequentemente, a pressão atmosférica empurra a água para cima. Os aspiradores de pó funcionam como as bombas d'água. O motor elétrico torna rarefeito o ar dentro do aparelho e a pressão atmosférica empurra o ar para dentro do aspirador, que é dotado de filtros que retém
o pó. Pessoal, se ficar meio confuso isso aqui, pensa no seguinte. Eu não falei que o ar exerce pressão de ambos os lados, em todas as superfícies? Então, se eu tenho uma superfície vazia e fechada, que seja, um copo, um pote, eu tenho o ar lá dentro e o ar aqui fora. Então, eles exercem a mesma pressão na superfície do copo. Quando eu tiro a pressão, ou tiro o ar de um deles, ou de fora ou de dentro, no caso prático, é mais fácil tirar o ar de dentro, o que vai acontecer? Se eu não tenho mais ar ali dentro, eu não tenho mais pressão sendo exercida desse lado de dentro, mas eu tenho pressão sendo exercida do lado de fora. Logo, a pressão exercida do lado de fora vai amassar ou entortar ou pressionar a parede do recipiente até que ele quebre ou amasse. Então a ideia do canudinho é mais ou menos a mesma. Se eu ponho um canudinho num refrigerante e puxo o ar que teria ali, a pressão atmosférica na superfície de dentro do copo vai empurrar essa bebida para que ele ocupe o espaço deixado de pressão ali. E isso vai ficar ali. Se eu solto o canudo, eu igualei a pressão atmosférica de fora com a pressão atmosférica de fora do suco. Então o suco para de sair. Se eu conseguir manter essa pressão constante, eu vou fazer com que a água fique saindo. Um exemplo disso são os sifões que o pessoal usa para sifonar piscina, principalmente aquelas piscinas para criança, assim, vem um sifãozinho ou uma mangueira que seja. Talvez vocês não tenham tido muito contato, né? Criançada aí do 6º ano agora, mas os seus pais talvez tenham tido mais contato. Piscinas de 1.000 litros, antigamente, vinham com um sifão curvo. Então você enche ele de água, tampa as pontas, põe ele dentro da piscina e solta as pontas. Uma das pontas fica mais baixa. A pressão que o líquido vai exercer quando ele começar a descer, ele vai tentar tirar a pressão de lá de dentro. E a água vai seguir por causa da pressão atmosférica na superfície da piscina. Então você consegue esvaziar a piscina com um sifão sem precisar de uma tampa ali, né, de um ralo na piscina, né, que as piscininhas plásticas não tinham isso antigamente. Beleza, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho mais dessa pressão atmosférica, então, para entender melhor isso aí. Você já viu encher um pneu de carro ou de bicicleta? O ar dentro dos pneus está sob pressão, assim como o ar contido no balão de festa. O ar que forma a atmosfera também exerce pressão sobre a superfície da Terra, inclusive sobre os seres vivos. Observe as fotos da figura 4.8, né, do copo aí. Uma pessoa colocou água em um copo e depois o cobriu com uma folha de papel. Em seguida, ele pôs a mão cuidadosamente sobre o papel, virou o copo de boca para baixo e tirou a mão devagar. A água não caiu. Você sabe por quê? Então, olha só. A atmosfera exerce uma pressão sobre todos os objetos que ela envolve e sobre a superfície da Terra. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica. A gente já falou sobre isso. A pressão atmosférica se deve ao peso da massa de ar sobre a superfície do planeta e sobre qualquer corpo em contato com ele. Na situação observada na figura 4.8, então, a pressão do ar exercida sobre a folha de papel continua atuando mesmo quando o copo é virado de boca para baixo. A água não cai porque essa pressão, que age externamente, é capaz de suportar a pressão exercida internamente pela água sobre o papel. Agora que você já conhece o conceito de pressão atmosférica, saberia dar outros exemplos de situações com que ela é evidenciada? Como visto anteriormente, quando você usa um canudinho para tomar um suco, parte do ar é retirado de dentro do canudo. Com isso, a pressão do ar no interior do canudo fica menor do que a pressão atmosférica sobre o suco. Assim, o suco é empurrado pela pressão atmosférica para dentro do canudo e até a sua boca, né? O conhecimento da pressão do ar também nos ajuda a entender por que fazemos 2 furos numa lata de óleo ou de azeite, por exemplo, como a da figura ao lado aqui. Né? Porque quando eu faço só um furo, o líquido não sai por causa da pressão atmosférica. Então, eu faço um outro furo e as pressões, tanto de dentro da lata quanto de fora, se igualam e o líquido escorre pelo furo do qual eu estou virando ali, né? Muito bacana essa ideia. Às vezes você já tinha visto isso, mas não entendi o porquê. Veja agora mais um exemplo da ação de pressão atmosférica em situações do dia a dia. Você já deve ter observado embalagens de conservas ou de requeijão, por exemplo, com um pequeno lacre de borracha ou plástico no centro da tampa. É o exemplo da foto aqui, né?
Basta retirar o lacre para poder levantar a tampa facilmente. Por que que isso acontece? Antes de tirar o lacre, a pressão de dentro do recipiente é menor do que de fora. E assim, a pressão atmosférica do lado de fora segura a tampa presa ao copo ali, ó. Quando eu retiro o lacre, eu igualo as pressões atmosféricas dentro e fora dessa tampa. E aí, a tampa fica fácil de retirar ali, né? É o famoso vácuo, né? Quando a gente consegue tirar o ar de dentro de algo e deixar o vácuo, a pressão atmosférica da área exterior se torna maior e mantém a superfície, né, apertada ali junto ao copo, beleza? Então vamos lá, como que eu consigo medir essa pressão exercida pelo ar? Tem como eu medir isso? Tem sim, olha que bacana. A existência da pressão atmosférica foi demonstrada pela primeira vez em pesquisas realizadas pelos cientistas italianos Evangelista Torricelli e Vincenzo Viviani. Eles procuravam explicar por que bombas de água de sucção e sifões somente conseguiam captar a água do subsolo, localizada no máximo cerca de 10 metros de profundidade. Ou seja, quando ele era mais profundo que isso, a bomba não tinha capacidade de puxar essa água. Eles queriam entender isso, o porquê disso. Então, em 1643, Viviani realizou um experimento idealizado por Torricelli para tentar explicar essa limitação. Ele colocou mercúrio, que é um metal em forma líquida, né? Na temperatura ambiente ele sempre vai se encontrar líquido, em um tubo de 1 metro, ou seja, 100 centímetros de altura, fechado em uma das pontas. Em seguida, mergulhou a ponta aberta do tubo em um recipiente também com mercúrio, observando que um pouco do metal contido no tubo desceu para o recipiente em que a coluna de mercúrio dentro do tubo estabilizou com 76 centímetros de altura. Você imagina por que apenas parte do mercúrio do tubo desceu para o recipiente? O que impediu todo o líquido de descer para o tubo? O mercúrio parou de sair do tubo porque foi impedido pelo ar, ou seja, pela pressão atmosférica. Ao atuar na superfície do mercúrio contido no recipiente, a pressão exercida pelo ar conseguiu equilibrar a pressão exercida pela coluna de 76 centímetros de mercúrio. Vamos lá, vamos ver na prática aqui, ó. Como esse experimento foi realizado no nível do mar, chegou-se à conclusão de que a pressão atmosférica nessa altitude equivale em média à pressão exercida por uma coluna de 760 milímetros de mercúrio, 76 centímetros, representada por 760 mmHg, ou seja, Hg é o símbolo do elemento químico mercúrio, né? A gente vai estudar isso na tabela periódica no 9º ano. Então, hoje, né, ela é definida como 1 atmosfera, 1 atm. Então, veja bem, olha aqui o experimento que ele fez, ó. Ele pega o tubo com mercúrio, beleza? Tem 1 metro, ó. Aí, quando ele vira esse tubo num potinho aqui com mercúrio também, repara que esse mercúrio começa a descer. Só que quando ele começa a descer e encher esse recipiente, chega um momento que ele para. E ele para nessa linha e não vaza, né? A gente imaginaria o quê? Que esse mercúrio aqui escorreria e isso aqui ficaria vazando por aqui. Só que o que acontece? Ó, o resultado final é um mercúrio que para de escorrer em uma altura, que é de 76 centímetros, e o mercúrio do recipiente não vaza. Por que ele não vaza? Essa pressão aqui não vaza? Porque a pressão exercida pelo líquido é a mesma exercida pela atmosfera nessa superfície. Então eles se equilibram em pressão. Logo, eles definiram, como isso estava no nível do mar, eles definiram que no nível do mar, a pressão 1, para igualar o número matemático, né, não vai falar 76, vamos colocar como 1 a unidade de 1 atmosfera, ou seja, a unidade de medida de pressão atmosférica é 1 atmosfera, né, nas condições de nível do mar. Mas espera aí, por que o professor está falando de nível do mar, nível do mar, nível do mar? Pessoal, lembrem que lá no começo da aula eu comentei que ar rarefeito é quando mais longe da superfície terrestre, menor concentração de moléculas de ar a gente tem. Logo, a pressão exercida por esse ar vai diminuindo de acordo com eu subo de altitude, né? Então, quanto mais alto eu vou ficando, essa pressão vai diminuindo. Então, esse valor só pode ser considerado 1 atm real ao nível do mar, que é 0 metros de altitude. Beleza? Então, vamos lá.
Outra unidade de medida, né, de pressão aí é o Pascal, PA. 1 Pascal vale cerca de 0,0075 milímetros de mercúrio. Se puder, visite com um adulto um posto de gasolina ou uma borracharia e investigue qual é a unidade de medida usada nos calibradores de pneu, né? É o PSI normalmente. É Pascal, né? Ele usa isso aqui. A pressão de 1 atm ou 760 miligramas de mercúrio é equivalente àquela exercida por uma coluna de cerca de 10 metros de água. Por que é necessária uma coluna muito mais alta de água do que de mercúrio para exercer a mesma pressão? Essa diferença se dá porque a água, pessoal, é menos densa do que o mercúrio. Isso quer dizer que uma garrafa de litro de água tem exatamente 1 quilo e tem massa menor do que teria uma garrafa com 1 litro de mercúrio, porque 1 litro de mercúrio são 13,6 quilos, ou seja, o mercúrio é muito mais denso, né, do que a água. O conhecimento sobre o que acontece com a coluna de mercúrio em diferentes condições de pressão atmosférica possibilitou a construção de barômetros, instrumentos que medem a pressão atmosférica. O barômetro foi provavelmente inventado por Torricelli, beleza? Então, barômetro é uma palavra de origem grega, pessoal, composta por elemento baros, que significa pressão, e metro, que é medição, né? Então, metro não é à toa, hein? Que a gente usa a unidade de medida metro, né? De medição, de distância, né? E baros, de pressão. Então, barômetros, que medem pressões, beleza? Vamos continuando aí, então. Pressão atmosférica, altitude e meteorologia. Quanto maior a altitude de um local, menor é a camada de ar sobre ele e, portanto, menor é a pressão atmosférica. O que podemos concluir, então, sobre a pressão atmosférica em cidades localizadas em diferentes altitudes? Em cidades no alto de montanhas, a pressão atmosférica é menor do que em cidades do nível do mar. Desta maneira, por meio de medição da pressão atmosférica com um barômetro, é possível estimar a altitude de um lugar. Ou seja, se eu sei a pressão exercida a nível do mar e sei a pressão exercida no barômetro numa altitude X, eu só de olhar um barômetro sem saber a altitude, eu consigo calcular qual altitude eu estou em média, né? Se eu tiver esses números calculados já. Então, olha só, além disso, mudanças locais de pressão atmosférica associadas às condições atmosféricas, como ventos e formação de nuvens, são bastante úteis para prever mudanças no tempo. Por isso, os barômetros são também usados em estações meteorológicas. Beleza? Então, olha só que legal aqui. Ele tem um exemplo aqui, né? Mostra uma cidadezinha, nível do mar, um barômetro calculando 76 centímetros. Se eu levar ele para um local de menor pressão atmosférica, o que vai acontecer com o mercúrio aqui dentro? Ele vai baixar. Por que ele vai baixar? Porque eu tenho menos pressão exercida aqui pelo ar, porque a pressão atmosférica é menor. Então, o mercúrio também vai conseguir exercer mais pressão e subir aqui. Então, eu consigo ir calculando isso. Por exemplo, se eu fizer um teste e chegar à conclusão que quando ele atinge 70 centímetros eu estou a 1.000 metros, por exemplo, e que 76 é nível 0, então toda vez que eu estiver intercalando entre 0 e 1.000 metros, se ele estiver em 73 centímetros, por exemplo, que é o meio termo entre 70 e 76, eu sei que eu vou estar a 500 metros de altitude, por exemplo, porque é metade do percurso. Deu para entender isso, pessoal? Se ficar alguma dúvida, manda aí nos comentários ou manda mensagem para o professor. Então, agora a gente parte para o conceito de biosfera. Então, deixa eu ver aqui quanto tem, se vale a pena a gente fazer um mesmo vídeo, né, pelo tempo que a gente tem aqui. Bom, vamos parar em atmosfera, porque aqui tem muitos conceitos ecológicos em biosfera. Então, na próxima aula, a gente começa biosfera aí e parte para os exercícios para detonar com esse capítulo. Beleza, pessoal? Então, até a próxima e bons estudos!